Então vamos lá, nosso texto é Salmo 115, verso 12. Diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Vamos ler junto? Vamos lá todo mundo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E agora vem a bênção sobre nós. O Senhor, vamos lá? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Fala para quem está do seu lado: o Senhor te aumente bênçãos mais e mais sobre você, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos e os que vierem depois também. Amém. Eu coloquei na primeira pessoa para você falar, vamos dizer junto: o Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre nós. Eu recebo em nome de Jesus. É uma palavra que veio durante as ofertas e a minha esposa Rafa compartilhou comigo, que Deus está colocando no nosso coração que o tempo do maná está terminando. Deixa eu explicar o que isso significa. No Egito, a vida do povo de Israel era sempre insuficiente, tudo era pouco, tudo faltava. Mas no deserto, Deus provia diariamente somente o sustento daquele dia, era o maná. Então não faltava nada, mas também não sobrava nada. Sempre era cota. Você conhece a história do maná que Deus... Quantos creem que isso realmente aconteceu? Deus dava a provisão daquele dia. Se alguém guardasse para o dia seguinte, perdia. Quando chegava no sexto dia, Deus dava provisão para 2 dias. Era para guardar. É um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Mas, quando ia procurar no sábado, não tinha nada, porque a provisão era certinha para o próximo dia, para a família. E há pessoas que vivem exatamente nessa condição. Vivem exatamente na posição de tem exatamente o que precisa, não consegue ter nenhuma margem. Então a profecia, eu creio que vem de Deus hoje sobre a nossa vida, que esse tempo na vida daqueles que creem está terminando, porque há uma terra prometida. Existe um lugar que Deus quer nos levar, que Ele diz que emana leite e mel, onde há mais do que suficiente. Você crê nisso? Semana passada a gente falou que uma das leis, a gente vai repetir hoje, é essa lei de você deixar fluir através da tua vida, porque para Deus não falta coisa para te abençoar. Ele tem uma provisão imensa para os seus filhos. A gente é que às vezes não abre as portas para que Ele nos abençoe. E é isso que a gente tem falado nessas manhãs, que a primeira lei da prosperidade bíblica é a lei de colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Ele realmente em primeiro lugar, não apenas você concorda com isso, porque todo mundo concorda que isso é importante. Todo mundo acredita naquele versículo que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E você sabe tão bem que você sabe o final. E as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa que Jesus faz àqueles que têm aliança com Deus. Deus tem coisas para acrescentar, Ele quer acrescentar. E elas vão ser acrescentadas. Mas Ele não tira isso completamente do contexto e fala: isso vai acontecer automaticamente na vida dos filhos de Deus. Deus é um Deus abençoador, mas Ele fala: coloca Ele, Deus, em primeiro. Então, quando a gente realmente colocar em primeiro, significa que outras coisas não vão poder estar em primeiro. Colocar em primeiro lugar significa muito mais do que você faz com as outras coisas. Eu preciso tirar as outras coisas que estão em primeiro para colocar sempre Deus lá naquela posição. Então, quando a gente compreende isso, as coisas começam a mudar. E eu creio, a gente disse, colocar Deus em primeiro lugar abre as portas para as bênçãos que você tanto queria, tanto esperava, mas ainda não tinha, porque isso se tornou algo apenas mental, não algo vital, não algo do nosso coração. Colocar Deus em primeiro lugar é uma lei que não pode ser deixada de lado. Se você não estava aqui nesses últimos encontros, todas essas mensagens estão no nosso aplicativo, no nosso canal do YouTube. Depois eu acho legal você dar uma ouvida ou então assistir lá. A segunda lei da prosperidade que a gente falou no domingo passado é essa lei de plantar e colher, de semear e colher. Ela não é uma lei imediata, existe sempre um tempo de espera no meio, mas a promessa bíblica é que sempre que você semeia, você colhe. Eu botei da seguinte maneira: não há investimento que dê mais retorno do que investir no reino de Deus, na obra de Deus e no povo de Deus.
que é exatamente uma das maneiras de parafrasear Jesus, quando ele fala, coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos que coisas sejam acrescentadas. Ah, pastor, eu não faço questão. Não é verdade. Todos nós precisamos e queremos que coisas sejam acrescentadas na nossa vida, especialmente se vierem de Deus. Né? Claro que a gente fica muito mais feliz quando sabe que é Ele que está nos abençoando. Então está dizendo que não há retorno, não há investimento que dê mais retorno. Por mais que hoje a gente viva num tempo onde a gente fica procurando, né, as opções, as possibilidades, nenhum dá mais retorno. E eu não estou falando isso do ponto de vista econômico, eu estou falando disso do ponto de vista da sua fé, da tua confiança em Deus. Você confia nele e ele vai sempre te honrar, não tenha dúvida. Alguém diz amém? E a gente coloca assim, tudo que você der precisa ser encarado como uma semente que você plantou. Não dê e esqueça disso. Ah, eu dou, mas eu não estou nem aí. Ok, mas você está perdendo um princípio muito importante da palavra, que Deus quer que você se lembre que você está semeando também. Tudo que você der não é a única motivação para dar, entenda isso, não é. Mas é importante lembrar, tudo que você der precisa ser encarado como uma semente que eu plantei, digo uma semente. Você deve esperar um retorno, considerar como um investimento. A gente precisa absorver um pouco desse instinto de semeador. Hoje em dia eu não sei nem como é que é isso, mas pensa num grande fazendeiro, num homem que tem muitas terras, e ele diz, agora chegou a época do plantio, e ele começa a arar a terra, e começa a preparar a terra, e planta tudo que tem que plantar, e pensa assim, tanto faz se tem colheita ou não tem, se não tiver não tem problema, né? A vida é assim mesmo. Não, ele está semeando com uma expectativa. Eu sei que vai passar o tempo, que vai demorar, mas vai crescer, e a gente vai cuidar, a gente vai regar, e eu vou colher o fruto. Isso vai produzir bênção. Então a gente precisa compreender dessa maneira. A Bíblia fala que aquilo que você dá é comparado a uma semente, você está plantando algo. Então você deve esperar um retorno. Veja o que diz Provérbios, capítulo 11, verso 24. A quem dá liberalmente, isso é uma lei bíblica, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ou seja, existe um justo, existe algo que é certo fazer e reter e guardar. Deus sabe que há que haver aí uma administração boa do que você recebe, que é o que a gente vai falar hoje. Mas se você retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E eu e você sabemos disso. Eu e você às vezes já passamos momentos, talvez você tenha terminado algum mês e dito assim, meu Deus, para onde que foi todo o dinheiro? Para onde que foi aquilo? Parece que você perdeu, parece que desapareceu. Tem uma razão para isso, né? Mas quando a gente se permite ser alguém que deixa fluir o que Deus tem derramado na nossa vida, é impressionante o que Ele pode fazer. Então não se torne tão apegado às coisas materiais, né? Não sei se você é dessa mentalidade, né? Mas algumas pessoas, saiu o novo iPhone 10, que é o X, né? Tem gente que pensa assim que não vai viver se não tiver aquele iPhone, não vai conseguir sobreviver. Ou outro, não precisa ser um iPhone, pode ser o que quer que seja, não sei qual é o objeto do desejo, né? O que você gosta tanto, o que você quer tanto, mas há pessoas que realmente identificaram que vida é isso, vida é o que eu posso ter. É aquela roupa, é aquela joia, é aquele carro, é aquela casa, é aquela, seja o que for, que pode ser muito bom para você, mas não é a melhor maneira de você se identificar com o que vida realmente é. Não são posses. Todas as suas posses vai chegar uma hora que vão perder o seu valor. Todas as suas posses vai chegar um dia que não vão significar absolutamente nada para você, porque você não vai mais tê-las. Um dia a gente sai daqui. E é preciso nós sermos livres, libertos de um espírito que está nesse mundo que Jesus fala severamente contra, o espírito da avareza. A avareza não é ter muito e não fazer nada com aquilo, não dar a ninguém, não ajudar ninguém, não é isso. A avareza é quando você substitui vida por bens, por posse. É o que Jesus fala. A vida de um homem não pode ser medida dessa maneira. Então, quando Jesus vai colocar um inimigo à altura, entre aspas, entre 1000 aspas, porque é o único que Jesus coloca nessa posição, de quem deve ser Deus na sua vida, ele fala, cuidado para você não servir, tentar servir a dois senhores, que você não vai conseguir.
Jesus não fala assim, é muito difícil, não, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Um momento em que você agrada um, você está desagradando o outro. Então, no momento em que você agrada a Deus de verdade, o poder que o dinheiro teria na sua vida, agora ele perde, ele não tem mais aquele poder todo, e Deus continua sendo aquele que deixa fluir bênçãos sobre a sua vida. Mas no momento em que o dinheiro se torna o seu senhor, Jesus fala disso, os dois senhores não é Deus e o diabo, não, ele fala, ninguém pode servir a Deus e as riquezas é um espírito talvez envolvido, no homem que pensa que ali está a sua identidade, e ali ele pode depositar sua confiança. É incrível, é impressionante. A gente ganha um pouquinho a mais, e a gente acredita que aquilo ali é a nossa garantia. Né? Às vezes é um pouco a mais, a gente sobe só mais um degrau, e de repente a vida fica completamente diferente, a nossa maneira de enxergar a vida muda. Pessoas que entenderam que Deus é a sua única fonte, elas podem crescer no nível que você nem imagina, e aquilo não vai afetá-las, elas continuam deixando Deus ser a sua fonte. Mas, muitas vezes, na nossa imaturidade, nós entendemos que dinheiro é tudo, e eu preciso tanto. É incrível. É uma dinâmica que eu entendo que acontece, mas eu não entendo como que acontece. Como é que pessoas tão ricas, tão ricas, tiram a própria vida, porque estão preocupados de não ter. Perderam a sua identidade, porque tiveram a impressão de perder alguma coisa. Quanto mais tem, mais está preocupado, mais está ansioso, mais está com medo de perder. Isso é um espírito. Então Jesus fala, ninguém pode servir as duas coisas. Você deve descansar verdadeiramente em Deus e confiar que Ele é a tua única fonte. Alguém diz amém? A gente vive no mundo materialista, então a gente é contaminado em algum nível, né, por esse espírito materialista. Claro, não tem nada de errado em você querer ter coisas boas. Aliás, Deus quer que você tenha coisas boas. Ele quer que você queira e goste de coisas boas. Nosso problema justamente é quando a gente inverte, e ao invés de nós possuirmos as coisas, elas que nos possuem. Nós nos tornamos, né, uma posse daquele espírito de riqueza, ou de que qualquer que seja, né? Às vezes nem precisa ser rico. Você não precisa ter muito dinheiro para ter esse espírito. Quando a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o... Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Você sabia? O dinheiro não é o raiz. Na verdade, a Bíblia fala lá em Gênesis que dinheiro é bom, que Deus planejou que fosse bom, que o ouro é bom. O problema é o amor ao dinheiro. Quando a Bíblia fala isso, é porque ela sabe que eu e você vamos ser tentados a colocar ali a nossa confiança. Cuidado para não deixar isso acontecer. Deus é o nosso Senhor. Se você permitir que as bênçãos de Deus fluam através de você, se você tem recebido alguma coisa de boa de Deus, diga amém. Amém. Se você permitir que aquilo que Ele tem derramado na tua vida também possa fluir através de você, não fique retido em você, mas flua e toque outro, e abençoe outro, e afete o que Deus está fazendo na terra, elas também vão começar a fluir mais na sua direção. Eu acho que a gente abre muito mais porta para Deus derramar na nossa vida. A gente lê isso aqui na semana passada. Não, isso aqui eu não li. A alma generosa prospera, e quem dá a beber será descedentado. Legal. E essa aqui que a gente leu, deem e lhes será dado. Isso é Jesus que está falando. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que Deus tem me dado? Primeira coisa que eu quero que você faça é isso aqui. Deem. Mas se eu der, Jesus, aí eu fico sem. Não. Deem e lhes será dado. Eu planejei uma outra dinâmica econômica, é diferente. Eu estabeleci que se você deixar fluir, eu vou fazer fluir mais sobre a tua vida. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Eu não tenho essa autoridade de chegar aqui para você e falar isso, mas Jesus é quem abre a boca e declara isso. E fala, né, como alguém que está apresentando o reino de Deus para os filhos de Deus. É assim que funciona no reino de Deus. Jesus, mas eu estou acostumado com outra coisa. Eu estou acostumado com eu precisar suar minha camisa e batalhar o mês inteiro e tomar conta de tudo e ser muito cuidadoso, e no final Jesus pode falar, não, isso faz parte, mas você está perdendo o melhor. Deus não planejou que você fosse
E eu ouço o que eu estou te dizendo, Deus não planejou que você fosse sustentado pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Isso é parte disso. Ele quer que você seja sustentado pelo plantar e colher. Quando você permite que Ele seja verdadeiramente a tua fonte, e todo mundo, todos os seus vizinhos, todos os seus amigos do trabalho vão ficar impressionados. Porque não é o emprego é só mais uma coisa. É quase que terapia ocupacional para você. Porque quem te sustenta é o Senhor, Ele é a minha fonte. Eu sei que você vai dizer, mas não é a minha realidade, não é a da maioria de nós, mas continua sendo a vontade que Deus tem para a gente. E que alguém diga amém. Quando você dá, essa é a maior expressão que você vai ver do amor de Deus através de você. Dificilmente você vai ver uma maior do que essa. Esteja pronto a dar a quem quer que Deus te dirija a dar. Não dê só porque você se compadeceu, né? Não deve ser dirigido pela necessidade da pessoa, ou pela cara triste da pessoa, o que ela está fazendo, qual é a aparência, se você concorda ou discorda do que ela está fazendo. Sim, é bom que você tenha compaixão, mas muito mais importante, seja dirigido pelo Espírito de Deus e tenha um coração. Isso aqui eu não li, né? Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aí. Seja dirigido pelo Espírito de Deus e tenha um coração doador. Esteja sempre pronto a dar. Quem sabe você vai acordar na segunda-feira, acordar cada dia pensando: quem eu posso abençoar hoje? E quanto mais você deixar fluir, quanto mais você der, sabe o que vai acontecer? Mais você vai receber. Porque com a medida que você tiver medido, também essa medida será usada para te medir. Quem está acordado aí, diga amém. Então vamos terminar falando dessa terceira lei da prosperidade, a lei da fidelidade. E eu não consegui encontrar o melhor nome para essa lei, eu estou usando esse porque é mais ou menos engloba o que a gente vai falar, mas poderia ser a lei da responsabilidade, ou a lei da mordomia, a lei da boa administração. Nós devemos ser bons mordomos, bons administradores. Em outras palavras, tudo que eu estou falando para você, que a gente começou a falar nos últimos domingos, é a parte que Deus, Ele quer acrescentar na sua vida. Mas uma vez que tem acrescentado, primeira coisa que Jesus fala, você deve ser alguém doador, você deve ser abençoador, você deve estar focado nas necessidades dos outros também. Mas tem uma parte que é sua, sobre a sua vida, sobre a sua família, que é você saber administrar bem isso. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente aprende e não aprende tanto na igreja como deveria. Eu estou feliz porque aqui na igreja a gente tem uma classe de EBD só para isso, para tratar um pouco, para ajudar você, para dar ferramentas sobre administração financeira. Deus, Ele nos encarrega, Ele coloca sobre nós um cargo de responsabilidades e nós precisamos ser fiéis em cumpri-las a fim de crescermos. Jesus, Ele vai apontar para isso em algumas vezes no ministério dele. Você vai ver isso na antiga aliança, na nova aliança, que Deus, Ele dá alguma coisa para você e vê o que você vai fazer com aquilo. E Ele observa, Ele supervisiona. Ele quer saber se você vai administrar bem, se você vai valorizar bem, se você vai jogar fora, se você vai desperdiçar, se você vai cuidar para que aquilo se torne algo maior. Porque, pensa bem, se você contrata alguém ou dá para alguém um valor para que aquela pessoa faça alguma coisa, aquela pessoa responde muito bem, traz retorno, você vai querer dar mais para ela. Mas quando você contrata, faz alguma coisa, dá alguma coisa, ela não te traz retorno, traz até prejuízo, você vai dar mais. Então é quando a gente é provado ali no pouco que a gente tem a oportunidade de mostrar verdadeiramente qual é a nossa postura, e Deus nos coloca sempre sobre mais. Por isso que eu chamei lei da fidelidade. A lei da fidelidade diz que se você for fiel no pouco, então Deus vai acrescentar mais a você. Amém? É uma lei. Funciona para qualquer coisa. Seja unção, seja revelação, sejam coisas materiais, seja dinheiro, seja o que for. Seja relacionamento. Se você for fiel no pouco, Deus promete dar a você mais e mais. Seja fiel no pouco, está em Lucas 16, e Deus vai te abençoar com mais. Quando a gente fala de responsabilidade, eu queria que você compreendesse o seguinte. Se você diz assim: André, eu gosto desse negócio, eu quero ouvir de Deus, como é que eu posso viver uma vida tranquila financeiramente? Não é uma vida para
necessariamente ser a pessoa mais rica do mundo, não. Mas eu quero viver tranquilo. Quantos querem viver tranquilos aqui? Diga amém. É uma paz tão grande, quando há uma independência, quando há uma tranquilidade nessa parte. E aí você pensa assim, eu quero fazer tudo que Deus... Algumas pessoas falam, e eu ouvi isso há pouco tempo atrás, eu acho que eu estou fazendo tudo que Deus me pediu para fazer, pastor. Onde é que eu estou errando? Eu não sei, mas talvez seja isso. É possível você dizimar, ofertar, semear, confessar a palavra, receber muito mais do que você recebia antes, está ganhando mais dinheiro do que nunca, e ainda assim não prosperar. Não necessariamente isso significa prosperidade. O quê? Não, pensa um pouquinho. O que adianta você estar recebendo muito mais dinheiro e estar mais endividado do que nunca? O que adianta você ter aumentado o seu nível, o seu estilo de vida, se isso também significou uma perda muito grande? Há sempre um fluxo de entrada e há sempre um fluxo de saída. Se for igual, né? Você está no mesmo lugar. Se o fluxo... E sabe o que acontece com a maioria de nós? A grande maioria de nós. É que nós recebemos isso, mas nosso padrão de vida normalmente é isso. E aí você está sempre correndo atrás de alguma coisa para garantir aquele padrão de vida. Aí você consegue crescer. Agora o padrão está aqui. Adivinha quanto você vai gastar? É ou não é? A maioria de nós tem essa tendência. A gente tem dificuldade de administrar bem aquilo que está chegando, para saber o que está entrando, o que está saindo. Porque se estiver entrando muita coisa, né, que se você quer encher uma banheira, aí enche, a água sai com aquele poder, com aquele fluxo forte, mas a tampa está aberta, está vazando tudo, você não vai encher, não vai conseguir, né? Porque da mesma maneira que está entrando, está saindo. Isso não é prosperidade. Se você tiver muita coisa boa entrando, mas também estiver saindo muito, às vezes até mais, não é prosperidade. Então preste atenção nisso, porque nós temos às vezes essa ilusão, agora eu estou recebendo mais. Vai depender de como é que você está trabalhando com isso, porque isso não necessariamente significa prosperidade. É aqui que entra a lei da fidelidade. É aqui que nós muito precisamos da sabedoria de Deus. Quantos aqui sabem que Deus quer que você tenha o melhor e tenha em abundância? É o que a gente está falando. Mas Deus, leva a sério essa questão da sua administração, da sua responsabilidade, das escolhas que você faz. Então eu coloquei aqui, como você vai administrar o que está chegando a você, é inteiramente sua responsabilidade. Deus, Ele é responsável em ajudar você, Ele administra de alguma maneira, Ele faz chegar à tua mão, mas Ele dá a você a capacidade e a responsabilidade de escolher. Então, um exemplo só que eu coloquei aqui, poderia ser muitos outros, é esse daqui. Cuidado com a compulsão por comprar o que você não precisa comprar agora. Isso é um exemplo pequeno de como nós às vezes somos maus administradores. E em geral a gente chega num momento da nossa vida e se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se Deus me abençoou com um emprego melhor e ainda assim minha vida não flui, tem muitos aspectos a serem observados. Um deles talvez seja esse. Nós vivemos num tempo, num mundo, numa realidade, numa sociedade, numa cultura, aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, aqui nesse país ocidental, que é a nossa nação brasileira, com tudo que aconteceu no cenário político e econômico dos últimos anos, com o advento da comunicação ser uma coisa tão forte, todo dia, tem centenas de pessoas dizendo para você comprar alguma coisa delas. Eu prometo a você, agora, se você estiver olhando o seu celular em vez de prestar atenção no culto, nesse momento, apareceu uma janelinha ali dizendo para você um serviço que pode ser muito útil a você, ou um produto que está faltando na sua casa, que na verdade você não está sentindo a menor falta, mas agora você descobriu que você não pode viver sem ele. E amanhã, quando você entrar no Facebook, ou daqui a pouco, ou através do WhatsApp, através da televisão, todo mundo quer o teu dinheiro, todo mundo quer dizer para você como é que você deve fazer a sua vida, o que você deve comprar, o que você deve ter, o que você não deve ter. A força disso nunca foi tão grande. Então, vale a pena a gente se perguntar, será que eu não posso ter aquilo que eu quero tanto? E talvez a resposta seja,
Claro que pode. A pergunta é se você pode ter agora. Se esse é o momento. Se você é incapaz de esperar um pouco mais, e a maioria de nós a nossa carne quer tudo para agora. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu preguei numa outra igreja uma mensagem que eu estava planejando, em algum momento eu vou pregar aqui, que chama os apressados. Na Bíblia tem um monte de apressado. O que acontece com o apressado? Em alguns casos morre. Acontece. E a gente não percebe que Deus estabelece tempo para as coisas. E quando eu sou dirigido por algum sentimento, por algum impulso para fazer algo, eu preciso muitas vezes parar, respirar, apertar o pause e dizer: Senhor, eu preciso da tua direção. Eu quero muito, 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 muito isso. E aí às vezes você não sabe, o dinheiro foi embora. A pessoa que chega em casa, eu vou colocar o homem como vilão dessa história, que em geral eu posso ser acusado de achar que a mulher é mais consumidora, não é verdade. O homem chega em casa com a caixa grande e a esposa fala: o que é isso? Eu falei: comprei, estava passando uma loja ali, comprei, estava precisando. Ela abre, sabe aqueles pincéis de barba? Comprou 100 daqueles. Aquele você compra um para a vida inteira. Eu fico com pena do pessoal que descobriu que fabricar pincel de barba era uma boa ideia, né? Aí comprou 100. Por que você comprou isso tudo? Estava na promoção. A gente não compra coisa porque está só na promoção, que você nunca usou, nem vai usar. Não tem coisa que está na sua gaveta há décadas. Mas nós somos tentados, há um impulso. As pessoas agora descobriram que isso é forte dentro da gente. Você já percebeu que está mudando uma ferramenta de marketing que está sendo usada? É que algumas lojas, você antigamente pegava o que você queria pegar e ia até o caixa. Em algumas lojas agora você tem toda uma fila para você fazer, que faz um zigue-zague, e com várias prateleiras na fila, com os produtos que você facilmente olha, acha bonito, colorido, gostoso, e pega, porque viu aquele momento. Chama-se compra por impulso. Você não necessariamente queria, você não tinha pensado naquilo, mas agora apareceu na sua frente. O Snickers está lá no caixa, né? E você não estava querendo comer chocolate naquele dia, você está de dieta, você está dizendo não para todo chocolate, mas ele está ali. Moço, me dá 3. Não quero, não posso, mas me dá mais 2, por favor. E a gente não percebe, mas há um mal que tem envolvido as pessoas. E isso, mais uma vez, toda vez que eu prego sobre esse assunto, eu sei que eu estou pregando para mim também. Essas questões da gente ser comedido, da gente ter controle sobre isso, é tão importante. Principalmente se você está administrando uma casa, uma família, uma igreja, seja o que for. É tão importante pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. As pessoas têm sido envolvidas por um mal de querer aparentar estar vivendo um nível de vida que ainda não estão lá, ainda não chegaram lá. Mas a pressa de chegar é tão grande que eu posso pelo menos parecer que estou vivendo lá. Aparentemente inofensivo, mas absurdamente perigoso e destrutivo. Porque em geral essas pessoas vivem aquela fachada, mas estão cheias de dívidas. E os juros, meu Deus, eu detesto essa palavra, estão devorando a tua prosperidade. Olha, você sabia que a palavra hebraica para juros significa morder, tirar um pedaço? Bem apropriada, né? Faz todo sentido. Então a Bíblia, ela não nos deixa cegos no escuro em relação a isso. A Bíblia fala que é importante não apenas administrar, mas aprender a administrar bem os seus recursos. E mais uma vez, graças a Deus, agora está no final do ano, acabaram as nossas aulas, mas no ano que vem a gente vai voltar, e eu recomendo demais. E se você não quiser esperar, procura alguma coisa, mas é urgente. O que é que você está falando, André? Eu estou falando da nossa classe de administração financeira. É uma ferramenta que Deus tem nos dado, pode nos dar até outras. Mas se você souber: André, eu estou vivendo isso, se necessário, faça uma dieta financeira, né? Enxuga um pouco, fique sabendo tudo que está entrando, tudo que está saindo. Meu Deus, como eu, né?
preciso me organizar nisso, talvez você também. Se necessário, descubra onde é possível fazer cortes, ainda que seja por um tempo. Aperta um pouquinho o cinto, mas não fique endividado. A Bíblia diz que aquele que toma emprestado se torna um escravo daquele que empresta. E Deus não quer que você seja escravo de ninguém. Não é essa a vontade de Deus. Ele quer que você seja escravo somente da justiça de Deus. E tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Que a gente gosta de ouvir, faça o que você quiser, aproveite a vida, e aí você confessa alguns versículos bíblicos e vai ficar tudo bem. Mas não é verdade, não é assim. Há leis espirituais que foram estabelecidas. E a gente está trazendo para você aqui nesses domingos, para você deixar isso vivo no seu coração. Primeiro, coloca Deus lá em cima. Diga comigo, Deus primeiro. Mais alto, Deus primeiro. Não tem nada que vai substituir isso. Você não pode colocar qualquer outra coisa antes disso. Pastor, eu estou indo bem com a minha vida. E eu percebo que nem sempre eu consigo colocar Deus em primeiro lugar, mas está andando. Vamos ver se realmente está indo bem, ou como você poderia estar, se você entendesse como isso é importante. Deus nunca poderia na nossa vida, em momento nenhum, estar em outro lugar, se não fosse o primeiro. Amém? Seja um doador, dirigido pelo Espírito de Deus, e seja também responsável naquilo que você tem recebido. Eu já ouvi tantas histórias, e você também. A pessoa está indo bem, está tudo tranquilo, está crescendo, foi promovido, vai casar, mas está numa situação legal. Estão bem financeiramente, mas por causa de uma decisão, uma escolha, ou de uma pessoa com quem nós nos associamos, e nós perdemos tanta coisa, às vezes quase tudo. E se você for dirigido por Deus, você consegue evitar tragédias na sua vida. Mas é necessário colocar as prioridades em ordem. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 27, verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Salomão fala de tudo em Provérbios, agora ele está falando sobre uma boa administração. E claro, está falando como um bom administrador, cuidado das pessoas e das coisas, dos empregados, que eram os pastores, e dos bens, que eram as ovelhas. Há muito para se administrar, mas ele fala, procura conhecer o estado. Não fique alheio, fique atento, observe. Você vai se preparar para perder alguma coisa se você não estiver ali olhando. Mas se você estiver olhando, se você estiver observando, você vai estar se preparando para ganhar alguma coisa. E ele termina dizendo, porque as riquezas não duram para sempre. Nem a coroa de geração em geração. Interessante. Significa que tudo que você tem hoje como governo na sua vida, você acredita de todo o coração que vai passar para a próxima geração, para o seu filho. Mas a Bíblia diz que nem sempre é assim. Nem sempre as coisas vão funcionar como você tinha planejado. Espera aí, passei um pouquinho. Então você precisa saber como estão indo os seus negócios, você precisa saber o que está entrando e saindo da sua conta. É muito frustrante, e não precisava ser assim. Quando alguém vai olhar para o seu extrato e pergunta assim, meu Deus, eu não sei para onde foi o dinheiro. Se o pastor Rodrigo, quando eu falo isso, eu sei que ele se coça ali, ele vem correndo aqui no microfone e vai falar, você deveria saber, né? Para onde foi? Nunca a gente precisava ter essa pergunta, para onde foi? A gente deveria saber direitinho para onde foi cada um dos nossos centavos. E nós assim nos tornamos bons administradores. Você não consegue administrar propriamente se não souber o estado. Você precisa saber quanto de juros você está pagando nisso ou naquilo. Agora, urgentemente. Há muita gente que é indisciplinada em relação a finanças, não quer saber de nada e justificam dizendo que estão andando pela fé. Eu estou andando pela fé. Então por isso que eu botei, fé não é irresponsável. Pelo contrário, fé é baseada num fundamento sólido e firme. Você só pode ter fé naquilo que Deus estabeleceu. Que alguém diga amém. Então deixa eu repetir para você antes de você voltar para casa. Deus quer o melhor para você. Mas você precisa ser fiel na sua administração, nos seus bens. Você deve ser responsável pelo que Deus tem colocado nas suas mãos. Saber exatamente o que está acontecendo. Aí você está em condição de eliminar o desperdício. A Bíblia fala sobre isso.
Ouça o que eu vou te falar. Mesmo que Deus seja, Ele é um Deus de coisas sobrenaturais, é um Deus de abundância. Ele espera que você seja um bom administrador até nas coisas pequenas, até nas moedas. Ele quer que você seja liberal no seu dar, mas Ele não quer que você seja um esbanjador. Há uma diferença entre ser liberal e desperdiçar e jogar fora. E simplesmente não saber. Você já ouviu relatos? Eu só ouvi histórias. Eu confesso que tem uma parte de mim que tem dificuldade de acreditar, mas a fonte é tão boa que eu acredito. Mas eu nunca conheci alguém que realmente experimentou isso, mas eu já ouvi muita história. De, por exemplo, celebridades, jogadores de futebol e pessoas que cresceram muito rápido e ganharam um dinheiro que você nunca sonhou, que você pensou, meu Deus, é muito dinheiro. E perdeu tudo. Quantos já ouviram falar em histórias assim? Olha só, é mais comum. Você ouviu porque essas histórias chocam. Será que é isso mesmo? Perdeu tudo. Está vivendo numa situação completamente diferente, totalmente avessa. O que houve? O que aconteceu com essa pessoa? Ela não identificou que dinheiro você não joga fora. Você não faz qualquer coisa e ele desaparece. Então, pastor, jamais vai entrar dinheiro na minha vida, eu vou jogar fora. Você que pensa. Se você não entender exatamente qual é o valor daquilo, mais uma vez eu te falo, a gente vai crescendo muitas vezes e aquilo começa a ser nosso dono, em vez de nós termos domínio sobre ele. Então, há uma diferença entre ser liberal e desperdiçar. Eu acredito que dar às pessoas, abençoá-las, é muito bom. É uma das melhores coisas que você pode fazer para revelar esse amor de Deus. Dar o melhor que você puder, da melhor maneira que você puder. Mas eu acredito que a gente não deve desperdiçar absolutamente nada. Porque aquilo que você não desperdiça, você tem para dar. Alguém diz amém? Então é importante eliminar o desperdício. Pensa nisso, porque talvez Deus ilumine algumas áreas na sua vida onde isso está acontecendo e você nem tinha percebido. Você lembra de Jesus quando Ele alimentou as multidões, multiplicando pães e peixes? Eu já contei essa história para você, a Bíblia fala sobre isso. Todo mundo se alimentou, está todo mundo farto, a Bíblia diz. No final, o que Ele faz? Manda recolher tudo. Não deixa nem um pedacinho de pão na grama lá, nem um pedaço de peixe, manda recolher tudo. Por quê? Se Deus é um Deus que consegue fazer chover pão do céu, por que Ele está preocupado se vai recolher ou não vai recolher? Porque Ele não quer que haja desperdício. E há uma lição a ser aprendida aqui. E se você guardar isso, vai ser muito bom. Só isso, essa manhã vai ser. Tem muito para a gente guardar, mas isso aqui. Você precisa estar atento a coisas que são aparentemente pequenas. Você precisa estar atento a coisas que são aparentemente... O que significa isso? Para você são pequenas. Você tem a impressão que são pequenas. Ninguém consegue te convencer do contrário. Mas você precisa prestar atenção. Porque Deus começa... Tudo que Ele começa e se torna grande, começou pequeno. E quando Deus quer te dar uma coisa grande, Ele te dá uma coisa pequena. E vê como é que você vai se comportar com ela. E vê o que você vai fazer com aquilo. Então nós precisamos estar atentos. Até, como eu disse para você, nas moedas. Né? Eu sou o tempo todo tentado nessa questão. Nas ofertas da igreja, entram moedas também. Antigamente era até mais, hoje são poucas. Mas eu pego aquelas moedas todas e eu sempre lembro, meu Deus, a tentação que eu tenho de pegar aquilo e colocar em qualquer lugar. A tentação que eu tenho de pegar aquilo e falar, vou botar aqui, depois eu vejo. Eu sou imediatamente mexendo, André, isso nem é teu. Isso é de Deus. Você tem que ser cuidadoso. Você tem, amém, Senhor. Eu pego, guardo direitinho, coloco aqui no cofre. Viviane sabe direitinho que vai ter, para onde que vai, onde que a gente vai usar. Mas a gente precisa ser cuidadoso com aquilo que a gente acha pequeno. Porque muitas vezes você vai descobrir que não é assim que Deus vê. Eu não estou falando para você ser mesquinho, de jeito nenhum. Mas precisa ser responsável, que alguém diga amém. Quando chegar a hora de abençoar ofertando, seja liberal. Seja alguém que deixa fluir mesmo. Deus está te mandando fazer isso. Mas não seja um esbanjador. Seja fiel no pouco. Seja um bom administrador. Deixa eu terminar falando isso aqui para você. Um dos principais aspectos da lei da responsabilidade é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
Porque essas coisas todas geram perguntas. Agora eu não sei se eu devo comprar ou não devo comprar. Agora eu não sei se eu devo dar ou não devo dar. E aí eu ajudo essa pessoa, não ajudo, não sei. Porque eu quero ser responsável, mas não quero ser esbanjador. Eu quero ser... Qual é a resposta para essa e outras 1000 perguntas? Você precisa ser dirigido pelo Espírito. Quando é hora de guardar, quando é hora de gastar, quando é hora de investir, você precisa ser dirigido. Em outras palavras, você precisa se tornar mais e mais sensível ao que Deus está falando contigo. Ouça Ele falando e obedeça. Não vai dar errado. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se você quiser ser guiado pelo Espírito, Ele vai te guiar. Ele é bom nisso. A gente que é precipitado às vezes. A gente não espera em Deus. A gente quer aproveitar o que a gente acha que são as melhores oportunidades. E a nossa carne quer tudo para agora. Veja Isaías capítulo 48. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Bia, pode subir aqui. E diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o que te ensina o que é útil. Aleluia. Diga, tu és o Senhor, meu Deus, que me ensina o que é útil e me guia pelo caminho que eu devo andar. Não adianta apenas você fazer as suas declarações de fé, semear. É importante ser dirigido pelo Espírito de Deus. Diga bem alto assim: Deus está me guiando. Tenha essa certeza no teu espírito. Você pode estar numa situação muito boa e fazer um mau investimento e perder tudo. Você pode estar numa situação ótima e uma oportunidade apareceu, você se associou com a pessoa errada e entrou numa roubada. Alguns aqui podem dar esse testemunho, né? Hoje está tudo bem, mas uma decisão da sua vontade pode mudar tudo amanhã. Então eu preciso ser dirigido por Deus. Você lembra de José no Egito? Quando ele se torna administrador, Deus dá um sonho para Faraó, José interpreta, e José sabia direitinho o que tinha que fazer. Vem 7 anos de fartura. O que você faz no tempo de fartura? Guarda, armazena, identifique que é um tempo de fartura, porque você não sabe o que vai vir depois. José guardou em celeiros, porque vai chegar um tempo que você vai precisar. Pode ter algum momento na sua vida que Deus fale com você e diga: dê tudo que você tem. O que, Senhor? Mas é Ele que está falando, você obedece. Se você for esperto, você vai obedecê-lo. Mas em outros momentos Ele vai dizer para você: olha, eu queria que você guardasse isso aqui. Separe esse percentual mensalmente. Abra uma poupança. Ih, não pode, pastor Rodrigo não deixa você fazer. Qualquer coisa, menos poupança, mas qualquer coisa para você poupar, para você guardar. Deixa eu te falar, guardar, poupar, não é falta de fé. Às vezes requer até mais fé, né? Para você fazer isso. Mas eu queria que você guardasse nessa manhã. Deus, Ele tem tanta coisa reservada para os seus filhos. Ouça a direção dEle e apenas obedeça a voz dEle. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos orar juntos? Vou pedir que você fique de pé. Glória a Deus.